22 de novembro de 1922. Gosport, Indiana. Uma criança nasceu em um mundo que logo seria engolido por um colapso econômico e uma guerra global. Eugene Morrison Stoner veio ao mundo sem nada além de seu nome. Em uma pequena cidade agrícola onde a maioria das famílias lutava para sobreviver à Grande Depressão. Ninguém poderia prever que este menino, que nunca frequentaria a faculdade e passaria seus primeiros anos instalando peças de aeronaves em fábricas na Califórnia, um dia projetaria o fuzil militar mais controverso e amplamente utilizado na história moderna. O lápis deslizava sobre o papel enquanto o jovem maquinista esboçava modificações em armas que ele nunca havia sido formalmente treinado para construir. Trabalhando até tarde da noite em sua garagem em Long Beach, após os turnos na Vega Aircraft Company, Stoner estava tentando resolver um problema que frustrava projetistas militares há décadas. Como seria possível criar um fuzil leve o suficiente para soldados carregarem por selvas e montanhas, potente o suficiente para deter um inimigo a 500 jardas, e ainda assim confiável o suficiente para funcionar nas condições mais adversas da Terra? Segundo todo especialista na indústria de armas de fogo, segundo o Corpo de Material Bélico do Exército dos Estados Unidos, segundo a tradição que remonta à Guerra Civil Americana, a resposta era simples. Não era possível. Um fuzil automático verdadeiramente leve era impossível. A física não permitia. Os materiais não existiam. Quem afirmasse o contrário era um tolo ou um charlatão. Stoner não era nenhum dos dois. Ele estava simplesmente disposto a questionar suposições que todos os outros aceitavam como verdade. E essa disposição acabaria por armar milhões de soldados, remodelar táticas de infantaria modernas e acender debates que continuam até hoje. O ano era 1939. Eugene Stoner acabara de se formar na Long Beach Polytechnic High School. A faculdade não era uma opção. A depressão havia destruído as economias de sua família, não deixando dinheiro para a mensalidade da universidade. Enquanto seus colegas mais ricos seguiam para Stanford e Berkeley, o jovem entrou na Vega Aircraft Company e pediu emprego. Eles o contrataram para instalar armamento em aeronaves de treinamento. O trabalho exigia precisão, atenção aos detalhes e compreensão de sistemas mecânicos. Também proporcionou algo inestimável: acesso a alumínio de grau aeronáutico, um material que a maioria dos fabricantes de armas nunca havia considerado usar para armamento. Por gerações, fabricantes de fuzis confiaram em madeira e aço, materiais tradicionais pesados e densos que podiam suportar as forças explosivas da pólvora e o impacto do recuo. O jovem engenheiro olhou para esses materiais e viu limitações. O aço era forte, mas pesado. A madeira absorvia a umidade e empenava. Ambos adicionavam peso desnecessário a armas que os soldados tinham que carregar por quilômetros. Mas o alumínio, o metal leve usado na construção de aeronaves, oferecia propriedades diferentes. Era mais leve que o aço, resistente à corrosão e, quando devidamente projetado, forte o suficiente para suportar as tensões da operação de um fuzil. O problema era que ninguém havia conseguido construir um fuzil de combate de alumínio. Cada tentativa havia falhado. Stoner guardou essa observação. Ele voltaria a ela mais tarde. 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor. Como milhões de jovens americanos, o jovem de 19 anos alistou-se nas Forças Armadas. Ele ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, especializando-se em material bélico de aviação. O corpo o enviou para o Pacífico Sul e o norte da China, onde passou a guerra mantendo e reparando metralhadoras, fuzis e armas automáticas. Ele nunca viu combate direto, mas viu algo igualmente valioso para um futuro projetista de armas de fogo. Ele viu armas falharem. Ele observou fuzileiros navais lutarem com o M1 Garand,
um fuzil excelente que, no entanto, era muito pesado para a guerra na selva. Ele observou o fuzil automático M1918 Browning, potente, mas pesando quase 9 quilos. Ele estudou o fuzil e a metralhadora leve M1941 Johnson, designs inovadores que a maioria dos planejadores militares descartava como muito complexos. Todas as noites, após concluir suas tarefas de manutenção, o jovem fuzileiro esboçava melhorias. Ele preencheu cadernos com modificações, sistemas de gás alternativos e diferentes designs de ferrolho. Seus colegas fuzileiros navais pensavam que ele era obcecado. Eles estavam certos. Em 1943, ele havia desenvolvido 2 protótipos de carabina calibre .30 em seu tempo livre. Nenhum estava completo, mas ambos demonstravam conceitos que apareceriam mais tarde em seus designs revolucionários. A coronha de linha reta que canalizava o recuo para trás, em vez de para cima. O sistema de gás simplificado que eliminava varetas de operação pesadas. A construção modular que permitia a desmontagem rápida em campo. Estas não eram inovações aleatórias. Eram soluções sistemáticas para problemas que o projetista havia observado em armas de combate. A guerra terminou em agosto de 1945. O veterano de 22 anos retornou à Califórnia e imediatamente procurou trabalho em oficinas mecânicas. Ele foi contratado pela Whittaker, uma fabricante de peças de aeronaves, começando no chão de fábrica. Em poucos meses, sua habilidade com maquinário de precisão lhe rendeu uma promoção a engenheiro de projeto. Foi aqui, trabalhando com técnicas de fabricação aeroespacial, que ele aperfeiçoou sua compreensão de como usinar alumínio de grau aeronáutico com tolerâncias que seriam aceitáveis para armas de fogo. O conhecimento se mostraria crucial. Em 1954, quase uma década havia se passado, trabalhando em vários empregos de engenharia enquanto continuava a projetar armas de fogo em sua garagem. Seus protótipos haviam atraído a atenção de especialistas em armas de fogo, mas nenhum fabricante estava disposto a investir na produção. Então surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. Uma pequena empresa chamada Armalite, uma divisão da Fairchild Engine and Airplane Corporation, procurava um engenheiro-chefe de projeto. A Armalite havia sido fundada especificamente para trazer materiais modernos e técnicas de fabricação para a indústria de armas de fogo. Eles tinham menos de 1 dúzia de funcionários. Não tinham fábrica. Eram essencialmente uma operação de pesquisa e desenvolvimento, esperando licenciar seus projetos para fabricantes maiores. Era perfeito para o engenheiro autodidata. Ele foi contratado em 4 de outubro de 1954 e imediatamente começou a trabalhar em seu projeto mais ambicioso até então. O Exército dos Estados Unidos havia anunciado em 1955 que procurava um substituto para o fuzil M1 Garand. A nova arma precisava disparar o cartucho padrão OTAN 7.62 mm, a mesma munição usada pela maioria das nações aliadas. Precisava ser confiável, precisa e, se possível, mais leve que o Garand de 4,14 kg. Todos os principais fabricantes de armas de fogo da América e da Europa apresentaram projetos. A Springfield Armory ofereceu o T-44, essencialmente um M1 Garand atualizado com câmara para o novo cartucho. A Fabrique Nationale da Bélgica apresentou seu fuzil FAL, já em serviço em vários exércitos europeus. Ambos eram projetos convencionais, receptores de aço, coronhas de madeira, sistemas de pistão a gás comprovados por décadas de uso. Ambos pesavam cerca de 4 kg. A proposta da Armalite foi designada AR-10, fuzil Armalite número 10. Pesava 3,29 kg. Os oficiais de testes do Exército na Springfield Armory pensaram que havia um erro nas especificações. Nenhum fuzil que disparasse munição OTAN de plena potência poderia pesar tão pouco e ainda funcionar de forma confiável. Eles presumiram que a documentação estava incorreta.
Então o fuzil chegou para testes no final de 1956. O AR-10 tinha uma aparência diferente de qualquer fuzil militar que os testadores já haviam visto. A coronha e o guarda-mão eram feitos de fibra de vidro reforçada com materiais de espuma emprestados da construção aeronáutica. O receptor era forjado em liga de alumínio 775T6, o mesmo material usado em componentes estruturais de aeronaves. O fuzil apresentava um design de linha reta, com a coronha alinhada diretamente atrás do cano, em vez de cair abaixo dele, como nos fuzis tradicionais. Isso significava que as forças de recuo empurravam diretamente para trás, no ombro do atirador, em vez de fazer o cano subir. O sistema de gás era revolucionário. Em vez de usar uma vareta de operação pesada como o M1 Garand ou um sistema de pistão como o FAL, o design canalizava os gases em expansão diretamente do cano através de um tubo para o porta-ferrolho. Este sistema, comumente chamado de impacto direto, embora tecnicamente um sistema interno de gases em expansão, eliminava quase 1 quilo de metal recíproco. Os relatórios de testes iniciais foram entusiasmados. Os testadores notaram que o AR-10 era o fuzil mais fácil de controlar em fogo automático que eles já haviam testado. O design de linha reta combinado com um eficaz freio de boca tornava o fuzil notavelmente controlável, apesar de disparar munição OTAN potente. A precisão era excelente. O fuzil produzia consistentemente agrupamentos de menos de 5 cm a 91 metros, melhor que o T-44 ou o FAL. A confiabilidade foi boa nos testes iniciais. O receptor de alumínio não mostrou sinais de estresse ou falha. Então veio o teste de resistência. O Exército submeteu o AR-10 a testes de tortura projetados para revelar quaisquer fraquezas. Eles dispararam milhares de munições com o fuzil sem limpeza ou manutenção. Eles o submeteram a variações extremas de temperatura. Eles o mergulharam em lama e areia. E durante um teste em particular, o cano composto, um revestimento de aço envolto por uma luva de alumínio, falhou catastroficamente. O cano estourou. O fuzil foi destruído. Os oficiais de testes do Exército escreveram seu relatório. O AR-10 foi rejeitado. Eles reconheceram suas características inovadoras, seu peso leve, sua controlabilidade. Mas concluíram que levaria 5 anos ou mais para resolver os problemas e levá-lo à adoção. O Exército dos Estados Unidos selecionou o T-44, que entrou em produção como o fuzil M14 em 1957. O AR-10 havia falhado, mas o projetista havia aprendido algo crucial com a falha. O cano composto foi um erro especificado pelo presidente da Armalite, contra suas objeções, para economizar peso. Ele imediatamente projetou um cano totalmente de aço para o AR-10. Tarde demais para os testes do exército americano, mas não tarde demais para outros potenciais clientes. Em 1957, a Armalite licenciou a produção do AR-10 para a Artillery Engineering, uma fabricante de armas holandesa. Nos anos seguintes, a empresa holandesa produziria menos de 10.000 fuzis AR-10, vendendo-os para o Sudão, Portugal e várias outras nações. Paraquedistas portugueses que usaram o AR-10 nas guerras coloniais africanas elogiaram sua precisão e confiabilidade. Tropas da Legião Estrangeira Francesa no Chad, que adquiriram alguns por vários canais, relataram que era um dos melhores fuzis de combate que já haviam usado. O AR-10 funcionou. Ele simplesmente chegou tarde demais e não comprovado o suficiente para os conservadores oficiais de aquisição militar americanos, que preferiam projetos tradicionais. Enquanto o AR-10 estava sendo fabricado na Holanda, o engenheiro da Armalite já estava trabalhando em seu próximo design. Ele havia provado que um fuzil leve poderia funcionar com munição de plena potência. Mas uma pergunta estava surgindo nos círculos militares. Os soldados realmente precisavam de cartuchos de plena potência?
Estudos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia mostraram que a maioria dos combates de infantaria ocorria a distâncias inferiores a 274 metros. A essas distâncias, um cartucho menor e mais leve poderia ser tão eficaz quanto a pesada munição OTAN, e os soldados poderiam carregar muito mais munição. O Comando do Exército Continental dos Estados Unidos emitiu novos requisitos no início de 1957. Eles queriam um fuzil leve que disparasse um cartucho de pequeno calibre e alta velocidade. A solução foi reduzir o design do AR-10. A configuração de linha reta, o sistema de gás, o receptor de alumínio e a construção modular permaneceram, mas tudo foi dimensionado para um cartucho muito menor, o .223 Remington. Este cartucho esportivo, originalmente projetado para a caça de pequenos animais, disparava uma bala minúscula pesando menos de 60 grains, a velocidades superiores a 900 metros por segundo. A alta velocidade significava que a pequena bala podia produzir ferimentos devastadores, apesar de sua leveza. O cartucho pequeno significava que um soldado podia carregar 300 projéteis, em vez de 140 projéteis de munição da OTAN. O primeiro protótipo do AR-15 foi concluído em maio de 1957. Quando carregado com um carregador de 20 projéteis, o fuzil pesava apenas cerca de 2,7 quilos, menos da metade do peso da M14. Tinha 99 centímetros de comprimento, em comparação com os 112 centímetros da M14. Podia disparar nos modos semiautomático e totalmente automático. Testes iniciais mostraram que podia penetrar um capacete de aço a cerca de 457 metros e um colete à prova de estilhaços padrão da infantaria a cerca de 274 metros. A balística de ferimento era excepcional. A bala pequena e rápida desviava e fragmentava-se ao atingir o tecido, criando ferimentos muito maiores que o diâmetro da bala. O Exército dos Estados Unidos testou o AR-15 e o rejeitou. Eles haviam acabado de adotar a M14. Não estavam interessados em outro fuzil, particularmente um que disparava o que consideravam um cartucho de caça de pequenos animais. O Corpo de Material Bélico, o ramo responsável pela aquisição de armas, opôs-se ativamente ao novo projeto. Alguns historiadores sugerem que a oposição era pessoal. A Armalite havia rejeitado uma oferta do Corpo de Material Bélico para adquirir os direitos de desenvolvimento do AR-10, temendo que o Exército enterrasse o projeto. O Corpo de Material Bélico não tinha esquecido. Eles haviam investido sua reputação na M14. Não iriam admitir que tinham escolhido o fuzil errado. A Armalite tentou comercializar o AR-15 para militares estrangeiros. Alguns expressaram interesse, mas a política de ajuda externa dos Estados Unidos exigia que as nações aliadas usassem armas compatíveis com as armas militares americanas. Como o AR-15 disparava um cartucho diferente da M14, potenciais clientes estrangeiros não puderam comprá-lo. Em 1959, a Armalite enfrentava problemas financeiros. Eles haviam passado anos desenvolvendo o AR-10 e o AR-15, mas haviam vendido muito poucos fuzis. A empresa não tinha capacidade de fabricação e dependia inteiramente de taxas de licenciamento. A Fairchild Engine and Airplane Corporation, empresa mãe da Armalite, decidiu cortar suas perdas. Em fevereiro de 1959, a Armalite vendeu os direitos do AR-15 para a Coates Manufacturing Company por $75 mil mais royalties sobre cada fuzil produzido. Parecia que o fuzil revolucionário se juntaria a milhares de outros projetos de armas de fogo que prometiam, mas nunca chegaram à produção. A Colt havia comprado os direitos, mas não tinha nenhum comprador militar. O exército não queria o fuzil. Nenhum militar estrangeiro podia comprá-lo. O AR-15 parecia destinado ao esquecimento. Então, veio um churrasco de 4 de julho que mudaria tudo. 4 de julho de 1960.
uma fazenda em Maryland. Richard Bautel, presidente da Fairchild Corporation e ex-presidente da Armalite, estava sendo anfitrião de uma festa de Dia da Independência. Entre os convidados estava o general Curtis LeMay, vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos. LeMay era uma lenda nos círculos militares americanos. Ele havia planejado a campanha de bombardeio incendiário contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Ele havia comandado o Comando Aéreo Estratégico, tornando-o a força militar mais poderosa da história. Ele era conhecido por sua personalidade exigente, seu desprezo pela burocracia e sua disposição para lutar pelo que acreditava ser certo. Aos 53 anos, ele era o general de 4 estrelas mais jovem da história americana. William Mullen, um vendedor da Colt, havia levado um AR-15 para a festa, esperando uma oportunidade para demonstrar o fuzil a quaisquer oficiais militares que pudessem comparecer. Quando soube que o general LeMay estaria presente, Mullen preparou uma demonstração. Ele colocou melancias a 45 e 137 metros de distância. Entregou o AR-15 e vários carregadores ao general LeMay. O general, um atirador experiente, examinou brevemente o fuzil e então abriu fogo. As melancias explodiram. As balas minúsculas, Tsu-223, viajando a mais de 900 metros por segundo, atingiram as melancias e fizeram-nas estourar dramaticamente. LeMay disparou vários carregadores, atingindo alvos a várias distâncias. O fuzil funcionou perfeitamente. Quando Mullen mencionou que restava uma melancia, LeMay recusou-se a atirar nela. "Vamos comer essa maldita", ele disse. A demonstração continuou enquanto o general e outros convidados da festa comiam a melancia restante. LeMay fez perguntas detalhadas sobre o design do fuzil, sua munição e suas capacidades de produção. Ele soube que pesava 2,7 kg quando carregado, em comparação com os 4,3 kg da M14. Ele soube que um soldado médio podia carregar 240 projéteis de munição 5,56 mm, em comparação com 100 projéteis de 7,62 mm. Ele soube que testes de pontaria haviam mostrado que 43% dos atiradores de AR-15 se qualificavam como especialistas, em comparação com apenas 22% dos atiradores de M14. Ao final da festa, o General Curtis LeMay havia tomado uma decisão. Ele queria este fuzil para a Força Aérea. O pessoal de segurança da Força Aérea ainda usava a M1 Carbine da Segunda Guerra Mundial, uma arma inadequada para proteger bases aéreas contra potenciais ataques inimigos. O AR-15 lhes daria poder de fogo comparável aos fuzis de infantaria, permanecendo leve o suficiente para as tropas de segurança que precisavam de mobilidade. LeMay fez um pedido de 8.500 fuzis e 8,5 milhões de projéteis de munição na hora, em um churrasco de 4 de julho, com base em atirar em melancias. Havia um problema. O Exército dos Estados Unidos controlava todas a aquisição de fuzis para todos os ramos das Forças Armadas. Para a Força Aérea receber AR-15s, o Exército teria que aprovar a compra. O Exército já havia rejeitado o AR-15. Não estavam inclinados a reverter essa decisão, particularmente não porque um general da Força Aérea queria o fuzil. O general Maxwell Taylor, presidente do Estado-Maior Conjunto, aconselhou o presidente John F. Kennedy que ter 2 calibres de fuzil diferentes no sistema militar seria problemático. O pedido de LeMay foi negado. Curtis LeMay não aceitava a derrota facilmente. Nos 2 anos seguintes, ele travaria uma das campanhas mais persistentes na história da aquisição militar americana. O vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea apresentou pedidos formais. Ele participou de reuniões no Pentágono. Forneceu dados de testes da Força Aérea que mostravam a superioridade do AR-15 sobre o M14.
Ele deixou claro que as objeções do Exército eram baseadas no orgulho institucional, em vez de avaliação objetiva. No verão de 1961, LeMay foi promovido a chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o oficial de mais alta patente do serviço. Dessa posição, ele tinha acesso direto ao presidente Kennedy e ao secretário de Defesa Robert McNamara. Ele solicitou imediatamente a aprovação para 80.000 AR-15S para equipar toda a Força Aérea. Mais uma vez, o pedido foi negado. O general era lendário por sua relutância em desistir. Ele apresentou um segundo pedido. Apresentou um terceiro. Cada vez, oficiais do Exército bloqueavam a aquisição, argumentando que a M14 era superior e que ter dois calibres diferentes no sistema militar criaria problemas logísticos. LeMay contra-atacou apontando que a Força Aérea já usava armas diferentes do Exército em muitas categorias. O debate se arrastou por 1961 e 1962. Enquanto isso, eventos no Sudeste Asiático estavam criando pressão por uma arma de infantaria melhor. Conselheiros militares americanos no Vietnã do Sul estavam relatando que o Viet Cong, armado com fuzis soviéticos AK-47, superava em poder de fogo as tropas sul-vietnamitas armadas com M1 Garands. O AK-47 disparava um cartucho intermediário similar em conceito ao projétil de 5,56 mm do AR-15. Era mais leve que os fuzis da OTAN, mais fácil de controlar em fogo automático e mortalmente eficaz nas guerra na selva. Conselheiros americanos começaram a solicitar AR-15S para testes de campo. No final de 1961, o secretário de Defesa Robert McNamara autorizou um teste em pequena escala. 1.000 AR-15s foram enviados ao Vietnã para avaliação por unidades de forças especiais e forças sul-vietnamitas. Os relatórios voltaram entusiasmados. Soldados das forças especiais relataram que o AR-15 era ideal para combate na selva. Era leve o suficiente para carregar através da vegetação densa. Era curto o suficiente para manusear em espaços apertados. O cartucho pequeno permitia aos soldados carregar munição suficiente para patrulhas prolongadas e, apesar do seu pequeno tamanho, o fuzil era devastadoramente eficaz contra as tropas inimigas. Os projéteis leves de alta velocidade estavam produzindo ferimentos graves. As tropas sul-vietnamitas que receberam AR-15S para testes recusaram-se a devolvê-los. Relataram que a leveza e a controlabilidade do fuzil o tornavam muito superior às suas armas existentes. Alguns soldados vietnamitas disseram que o AR-15 os fazia sentir como se tivessem o poder de fogo de 3 homens. O secretário de Defesa, Robert McNamara, estava agora recebendo 2 visões completamente contraditórias. O Exército insistia que a M14 era superior e o AR-15 era inadequado para o serviço militar. A Força Aérea, as Forças Especiais e os relatórios de campo vietnamitas insistiam que o AR-15 era dramaticamente melhor. McNamara ordenou testes adicionais. No início de 1962, ele estabeleceu um novo estudo para comparar diretamente o AR-15, o M14 e o AK-47 soviético. O estudo, conhecido como Relatório Hitch, foi divulgado no verão de 1962. A conclusão foi devastadora para o Exército. O AR-15 era superior ao M14 em todas as categorias mensuráveis. Soldados armados com AR-15s podiam carregar mais munição, atingir alvos com mais confiabilidade e manter suas armas mais facilmente do que os soldados armados com M14S. O estudo foi além. Concluiu que a M14 não tinha conseguido superar nem mesmo o AK-47. O fuzil mais recente da América, adotado apenas 5 anos antes com um custo enorme, era inferior à arma soviética que deveria derrotar. O Exército revidou. Alegaram que os testes eram tendenciosos. Realizaram suas próprias avaliações mostrando a superioridade da M14.
Argumentaram que o cartucho de 5,56 mm carecia de poder de parada. Mas McNamara já havia tomado sua decisão. Em novembro de 1962, ele aprovou a aquisição inicial do AR-15 para a Força Aérea e Forças Especiais do Exército. O general LeMay finalmente recebeu aprovação para seus fuzis, embora não os 80 mil completos que havia solicitado. Sua persistência tinha valido a pena. Os primeiros carregamentos de 8.500 fuzis chegaram em maio de 1962, quase 2 anos após seu pedido inicial no churrasco em Maryland. O fuzil foi agora designado como M16. A Colt havia feito várias modificações no design original do AR-15, notavelmente movendo o punho de carregamento de debaixo da alça de transporte para a parte traseira do receptor. A produção começou a acelerar. Em novembro de 1963, McNamara encomendou 104 mil fuzis, 85 mil XM-16E1s para o Exército e Fuzileiros Navais e 19 mil M-16Es para a Força Aérea. O contrato, no valor de $3,5 milhões, foi concedido à Colt em 4 de novembro de 1963. Até o final de 1963, dezenas de milhares de M-16Es estavam sendo fabricados, e no início de 1964, os primeiros grandes carregamentos começaram a chegar ao Vietnã. O Exército, ainda cético em relação ao novo fuzil, começou a substituir as M-14Es pelas M-16Es em unidades que estavam sendo enviadas ao Vietnã. O impossível havia se tornado realidade. Um fuzil leve disparando um cartucho pequeno estava substituindo o fuzil pesado tradicional que os planejadores militares haviam insistido ser necessário. Tudo parecia perfeito. A M16 era mais leve, mais fácil de atirar e mais controlável em fogo automático. Os soldados podiam carregar o dobro de munição. O fuzil tinha funcionado perfeitamente em todos os testes oficiais. E então, os soldados no Vietnã começaram a morrer porque seus fuzis estavam emperrando. Os relatos começaram a chegar no final de 1965. Os fuzis M16 estavam apresentando mau funcionamento em combate. Os fuzis não conseguiam ejetar as cápsulas deflagradas, deixando-as presas na câmara. Soldados foram encontrados mortos, seus fuzis desmontados ao lado deles, tentando desesperadamente desobstruir travamentos sob fogo inimigo. Fuzileiros navais escreviam para casa, descrevendo seus fuzis como uma porcaria. Alguns soldados desconfiavam tanto do M16 que pegavam AK-47s inimigos no campo de batalha, arriscando corte marcial para carregar um fuzil em que pudessem confiar. Pais recebiam cartas de seus filhos descrevendo fuzis que enguiçavam a cada poucos tiros. Um fuzileiro naval escreveu para casa: "Saímos com 72 homens em nosso pelotão e voltamos com 19. Acredite ou não, sabe o que matou a maioria de nós? Nosso próprio fuzil. Praticamente todos os nossos mortos foram encontrados com seu M16 desmontado ao lado, onde ele estava tentando consertá-lo. A taxa de mau funcionamento era assombrosa." Em uma pesquisa realizada em 1967, 80% dos 1.585 militares relataram ter sofrido travamentos ao atirar. O M16, o fuzil que deveria dar aos soldados americanos uma vantagem sobre o inimigo, havia se tornado um problema. Os soldados começaram a chamá-lo de brinquedo da Mattel, em referência à empresa de brinquedos de plástico. Diziam que era bom para atirar em alvos, mas falhava quando vidas estavam em jogo. Algumas unidades solicitaram ser reequipadas com o antigo M14. Outros pegavam AK-47s de Vietcongs mortos. Um mercado clandestino se desenvolveu, onde os soldados trocavam cigarros e outros bens por fuzis soviéticos capturados. A arma que deveria representar a superioridade tecnológica americana havia se tornado um símbolo de traição, o que tinha dado errado. Como um fuzil que teve um desempenho impecável em testes se tornou fatalmente não confiável em combate. Eugene Stoner ficou chocado com os relatos.
Ele voou para o Vietnã no início de 1967 para investigar pessoalmente. O que ele descobriu acabaria por desencadear uma investigação no Congresso e expor um dos episódios mais vergonhosos da história de aquisições militares americanas. O fuzil que ele havia projetado era fundamentalmente sólido, mas o exército o havia modificado. E essas alterações, feitas sem testes adequados, sem consultar o projetista e sem compreender os princípios de engenharia por trás do funcionamento do fuzil, transformaram uma arma confiável em uma armadilha mortal. O primeiro problema foi a pólvora. Stoner havia projetado o AR-15 para usar a pólvora IMR 44175, um tipo específico de pólvora em bastão que queimava de forma relativamente limpa. Essa pólvora tinha sido usada em todos os testes do fuzil. Ela produzia pressões consistentes, deixava resíduos mínimos e o fuzil funcionava de forma confiável com ela. Mas o exército, sem consultar a Colt ou o projetista, trocou para um propelente diferente. Eles mudaram para a pólvora esférica WC-846, fabricada pela Olin-Mat, que tinha relações próximas com os oficiais de aquisição do exército. A pólvora esférica queimava de forma mais suja que a pólvora IMR. Ela deixava mais resíduos na câmara e no ferrolho. Também produzia pressões ligeiramente mais altas, o que aumentou a cadência de tiro do fuzil de aproximadamente 750 tiros por minuto para quase 1.000 tiros por minuto. A cadência de tiro mais alta significava que o sistema de extração do fuzil estava puxando as cápsulas da câmara mais rápido do que o previsto. Combinado com a pólvora mais suja, que deixava mais resíduos na câmara, isso criou as condições perfeitas para falhas de extração. As cápsulas deflagradas ficavam presas na câmara. Quando o ferrolho tentava ejetá-las em alta velocidade, as bordas das cápsulas se rompiam, deixando-as presas na câmara. A única maneira de desobstruir o travamento era empurrar uma vareta de limpeza pelo cano e desalojar a cápsula, um procedimento impossível durante um tiroteio. O segundo problema era a cromagem, ou melhor, a falta dela. O projetista havia especificado que a câmara e o cano deveriam ser cromados para evitar corrosão. A cromagem era uma prática padrão para fuzis militares que seriam usados em ambientes úmidos. As selvas úmidas do Vietnã, com sua umidade constante e falta de instalações de limpeza adequadas, eram exatamente as condições onde a cromagem era essencial. A Armalite havia recomendado a cromagem desde o início. A Colt havia solicitado especificamente a cromagem em suas comunicações com os oficiais de aquisição do exército. Mas o exército, buscando economizar dinheiro, removeu a especificação da cromagem. Eles alegaram que era desnecessário. As câmaras de aço corroíam rapidamente na umidade do Vietnã. Câmaras corroídas aumentavam o atrito durante a extração, piorando ainda mais o problema de travamento das cápsulas. Munições armazenadas em condições úmidas também corroíam, com as cápsulas de latão desenvolvendo uma pátina que aumentava o atrito. Em depoimentos posteriores ao Congresso, especialistas identificariam a falta de cromagem como a causa mais crítica das falhas do M-16 no Vietnã. O terceiro problema era o treinamento de manutenção, ou melhor, a completa ausência dele. O exército havia decidido anunciar o M-16 como autolimpante. Disseram aos soldados que o fuzil não precisava de manutenção regular. Kits de limpeza não eram distribuídos às tropas. Manuais técnicos não eram fornecidos. Os soldados chegavam ao Vietnã tendo disparado o M-16 uma ou duas vezes para familiarização, sem treinamento sobre como mantê-lo e sem as ferramentas para limpá-lo, mesmo que soubessem como. O fuzil não era autolimpante. Nenhuma arma de fogo é autolimpante. O sistema de gás, que direcionava gases quentes diretamente para o receptáculo,
exigia limpeza regular para evitar o acúmulo de carbono. Combinado com a pólvora esférica suja, a falta de cromagem e o ambiente úmido, a falta de manutenção significava que os fuzis ficavam tão sujos que não conseguiam funcionar. Soldados que haviam passado anos mantendo os M1 Garand e M14, armas que podiam funcionar com manutenção mínima, viram-se carregando fuzis que exigiam atenção constante apenas para continuar funcionando. Um incidente particularmente trágico, documentado pela investigação do Congresso, envolveu uma unidade de fuzileiros navais em combate intenso. Apenas um fuzileiro naval no esquadrão tinha uma vareta de limpeza. À medida que os fuzis de seus colegas enguiçavam um por um, este fuzileiro corria para cima e para baixo da linha, usando sua vareta para desobstruir cada arma travada. Ele foi morto enquanto tentava desobstruir um travamento para outro fuzileiro. A investigação concluiu que ele morreu porque o exército não havia fornecido equipamento de limpeza às tropas. O quarto problema era a assistência frontal. O design original do AR-15 não tinha assistência frontal, um dispositivo que permitia ao atirador empurrar manualmente o ferrolho para a frente se ele não fechasse completamente. O projetista havia omitido deliberadamente esse recurso. Sua filosofia de design defendia que, se o ferrolho não fechasse sozinho, havia um problema que precisava ser corrigido, não forçado. Mas os oficiais de armamento do exército, acostumados com fuzis com assistência frontal, insistiram em adicionar um ao M16. A assistência frontal permitia que os soldados forçassem as munições em câmaras sujas, criando ainda mais pressão no sistema de extração e tornando os travamentos mais prováveis. Testes realizados no Rock Island Arsenal haviam demonstrado que forçar o ferrolho para a frente poderia causar sérias falhas de extração, mas o exército ignorou essas descobertas. No início de 1967, o desastre do M16 havia se tornado um escândalo nacional. Pais escreviam para congressistas. Jornais publicavam histórias sobre fuzis defeituosos. Soldados estavam morrendo não por causa da ação inimiga, mas porque suas armas os haviam abandonado. Em 15 de maio de 1967, o representante Richard Eichord, do Missouri, convocou um subcomitê especial sobre o programa do fuzil M16. As audiências continuariam até 22 de agosto de 1967, convocando centenas de testemunhas e produzindo um relatório que permanece um dos documentos mais condenatórios da história militar americana. Eugene Stoner testemunhou perante o subcomitê. Ele explicou que o exército havia mudado seu projeto sem consultá-lo. Ele demonstrou que, com pólvora IMR, cromagem adequada e manutenção suficiente, o M16 era tão confiável quanto qualquer fuzil militar já produzido. Ele trouxe documentação mostrando que havia recomendado a cromagem desde o início. Apresentou dados de teste provando que o fuzil funcionava perfeitamente com a munição correta. Representantes da Colt testemunharam que haviam alertado o exército sobre os problemas com a pólvora esférica, mas foram ignorados. Apresentaram documentação mostrando que a Colt havia recomendado especificamente a cromagem, mas a especificação foi excluída para economizar dinheiro. Eles descreveram como os oficiais de aquisição do exército os pressionaram a aceitar mudanças que os engenheiros da Colt sabiam que causariam problemas. Memorandos internos da Colt ao comitê mostraram que a empresa havia previsto as falhas de extração meses antes que elas ocorressem no Vietnã. Oficiais do Corpo de Artilharia do Exército testemunharam, e seus depoimentos foram devastadores. Sob questionamento, eles admitiram que não haviam testado adequadamente a pólvora esférica antes de aprová-la para uso. Reconheceram que não haviam fornecido kits de limpeza ou materiais de treinamento aos soldados no Vietnã. Confirmaram que haviam anunciado o fuzil como autolimpante, apesar de não terem evidências para apoiar essa afirmação.
Alguns oficiais admitiram que pessoalmente se opuseram ao M-16 e preferiam o M-14. O relatório do subcomitê, divulgado em 19 de outubro de 1967, tinha quase 600 páginas. A conclusão era condenatória. O relatório afirmava que as falhas do M-16 foram causadas por má gestão e negligência do Exército. O Corpo de Artilharia havia alterado a munição do fuzil sem testes adequados. Excluíram especificações essenciais como a cromagem para economizar dinheiro. Não forneceram treinamento e equipamentos de manutenção aos soldados. Ignoraram avisos dos projetistas e do fabricante do fuzil. O relatório usou uma linguagem raramente vista em documentos do Congresso, afirmando que a falha em tomar medidas corretivas beirava a negligência criminosa. O escândalo forçou uma ação imediata. O Exército apressou a produção de câmaras e canos cromados. Eles voltaram a usar pólvora melhorada para a munição do M-16. Fabricaram milhões de kits de limpeza e os distribuíram a todos os soldados no Vietnã. Desenvolveram um manual em estilo de gibi explicando como manter o fuzil. Instituíram programas de treinamento obrigatórios sobre a manutenção do M-16. Fizeram 10 modificações no projeto do fuzil, criando o M-16A1. O fuzil modificado foi oficialmente padronizado em 28 de fevereiro de 1967, substituindo a designação anterior XM-16E1. O M-16A1, com câmara cromada, munição adequada, equipamento de limpeza e soldados treinados, provou ser tão confiável quanto os projetistas sempre alegaram que seria. No final de 1968, a taxa de mau funcionamento havia caído para níveis comparáveis a qualquer fuzil militar. Soldados que receberam o M-16A1 atualizado, juntamente com treinamento adequado e equipamento de limpeza, o consideraram uma excelente arma. Era leve, preciso, controlável e, quando devidamente mantido com a munição correta, completamente confiável. O fuzil começou a ganhar respeito no campo de batalha. Os soldados apreciavam poder carregar 300 cartuchos em comparação com 140 cartuchos de munição M14. Eles acharam o fuzil fácil de manusear no combate em curta distância comum no Vietnã. Descobriram que a bala pequena e de alta velocidade era devastadoramente eficaz contra as tropas inimigas. O M16A1 continuou em serviço durante o restante da Guerra do Vietnã e se tornou o fuzil padrão para todos os ramos militares dos Estados Unidos. Na década de 1970, foi adotado por dezenas de nações aliadas. Na década de 1980, milhões haviam sido produzidos. O fuzil continuou a evoluir. O M16IA2, introduzido na década de 1980, apresentava um cano mais pesado, miras traseiras aprimoradas e um defletor de estojos para proteger atiradores canhotos. O M16A4, introduzido na década de 1990, adicionou um receptor flat top com um trilho Picatinny para montagem de ópticas. Em 1994, os militares introduziram a carabina M4, uma versão encurtada com um cano de 14,5 polegadas e coronha retrátil. A M4 eventualmente substituiria o M16 na maioria das unidades de linha de frente, tornando-se a arma de infantaria padrão. Mas ambas as armas compartilhavam os princípios de design originais: o sistema de gás, a coronha em linha reta, o receptor de alumínio e a construção modular. As inovações concebidas em uma garagem em Long Beach, na década de 1950, permaneceram à base dos fuzis militares da América 70 anos depois. Eugene Stoner não parou com o AR-15. Em 1961, depois que a Armalite vendeu os direitos para a Colt, ele saiu para trabalhar como consultor para a Colt. Em seguida, ele se mudou para a Cadillac Gage, onde, entre 1962 e 1963, projetou o sistema de armas Stoner 63, um design modular que podia ser configurado como um fuzil, carabina ou metralhadora leve. O Stoner 63 foi adotado pelos Navy SEALs dos Estados Unidos e teve uso limitado no Vietnã.
Aproximadamente 4.000 unidades foram fabricadas entre 1963 e 1971. A arma demonstrou a inovação contínua do designer, embora nunca tenha alcançado a adoção generalizada do M16. Em 1971, ele cofundou a Ares Incorporated em Port Clinton, Ohio. Na Ares, ele desenvolveu versões aprimoradas do Stoner 63, designadas Stoner 86. Ele também trabalhou em conceitos avançados que estavam décadas à frente de seu tempo. Ele experimentou munições de polímero, tentando reduzir ainda mais o peso. Desenvolveu cartuchos telescópicos que permitiriam mais cartuchos em um carregador. Trabalhou em sistemas de munição sem estojo. Esses conceitos, considerados radicais demais na década de 1970, mais tarde influenciariam o desenvolvimento de fuzis no século XXI. Em 1990, aos 67 anos, Eugene Stoner juntou-se à Knights Armament Company em Titusville, Flórida. Lá ele projetou o SR-25, uma versão ampliada do AR-15, com câmara para munição 7,62 mm OTAN. O SR-25 combinava a precisão de um fuzil de precisão com a confiabilidade e características de manuseio do M16. Foi adotado pela Marinha dos Estados Unidos como o sistema de arma de precisão Mark 11 Mod 0. Os Navy SEALs usariam o fuzil no Iraque e no Afeganistão, elogiando sua precisão e confiabilidade. Foi uma das criações finais do designer e uma de suas melhores. O SR-25 provou que o design básico do AR-15 poderia ser ampliado com sucesso para cartuchos maiores, validando conceitos que ele havia explorado pela primeira vez com o AR-10 40 anos antes. Em maio de 1990, Eugene Stoner conheceu Mikhail Kalashnikov, designer do AK-47, pela primeira vez. Os dois lendários projetistas de armas de fogo, cujos fuzis haviam armado lados opostos em todos os grandes conflitos desde a década de 1960, encontraram-se em Washington. Eles visitaram juntos o Museu Nacional de Armas de Fogo da NRA, examinando os designs um do outro exibidos lado a lado. Foram atirar em um estande na Virgínia, cada um disparando as armas do outro. Visitaram a base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, onde testemunharam testes de novas armas. Pelo que se sabe, eles se tornaram amigos naqueles poucos dias. Dois designers que entenderam que ambos estavam tentando resolver os mesmos problemas, apenas de abordagens filosóficas diferentes. Kalashnikov priorizava a simplicidade e a robustez acima de tudo. Stoner priorizava a leveza e precisão. Ambos conseguiram criar armas que serviriam às suas nações por gerações. Eugene Morrison Stoner morreu de câncer em 24 de abril de 1997, aos 74 anos. Ele estava trabalhando em um projeto de arma de fogo em sua garagem na Flórida, quando ficou doente demais para continuar. Foi enterrado no Cemitério Nacional de Quantico, na Virgínia, entre os fuzileiros navais com quem serviu mais de meio século antes. Deixou sua esposa Bárbara, com quem se casou em 1965, 4 filhos de seu primeiro casamento, 7 netos e 4 bisnetos. Ele não deixou um patrimônio significativo. Apesar de projetar o fuzil militar mais produzido na história americana, ele nunca enriqueceu. Os acordos de licenciamento que lhe renderam royalties eram modestos, e ele passou a vida trabalhando para empresas, em vez de ser proprietário delas. Morreu como viveu, trabalhando silenciosamente nos problemas que o fascinavam, evitando a publicidade, deixando que seus designs falassem por si. O fuzil que ele projetou se tornou a arma de fogo mais controversa na história americana. Mais de 30 milhões de AR-15s, a versão civil semiautomática do M16, estão agora em lares americanos. Eles se tornaram o símbolo dos direitos de armas para alguns americanos e o símbolo da violência armada para outros. 10 estados promulgaram graus variados de restrições ou proibições a fuzis estilo AR-15. Os debates continuam, apaixonados e não resolvidos.
Sua família declarou publicamente que ele projetou o AR-15 como uma arma militar, não para uso civil. Eles acreditam que ele ficaria horrorizado com a associação da arma a tiroteios em massa. Outros argumentam que ele teria apoiado a posse civil de seu projeto, apontando para seu trabalho em armas de fogo civis ao longo de sua carreira. A verdade, como muitas coisas sobre o homem, é provavelmente mais nuançada do que qualquer um dos lados reconhece. O que está além de qualquer debate é a importância militar do fuzil. A família de fuzis M16 serviu em todos os conflitos militares americanos desde o Vietnã. Armou soldados americanos em Granada, Panamá, na Guerra do Golfo Pérsico, Somália, Bósnia, Kosovo, Afeganistão e Iraque. Foi adotado por mais de 80 nações. Foi fabricado sob licença pela Coreia do Sul, Singapura e Filipinas. Inspirou inúmeras cópias e derivados. O T-65 taiwanês, o C-7 canadense, o L-85A1 britânico e dezenas de outros fuzis traçam sua linhagem diretamente aos designs originais. O fuzil mudou fundamentalmente as táticas de infantaria modernas. Antes de sua adoção, a doutrina de combate de infantaria assumia que os soldados engajariam inimigos em alcances de 375 a 550 metros. O cartucho intermediário do M16 foi otimizado para combate abaixo de 275 metros. Isso forçou os planejadores militares a repensar como as unidades de infantaria lutariam. O resultado foram novas táticas enfatizando fogo e manobra, fogo de supressão e assalto rápido. O combate de infantaria moderno, com sua ênfase na velocidade e poder de fogo avassalador, foi possibilitado pela combinação de leveza e alta cadência de tiro do M16. O fuzil também mudou a logística militar de maneiras que são frequentemente negligenciadas. Como a munição de 5,56 mm era mais leve que os cartuchos 7,62 mm SWOTAN, os soldados podiam carregar mais munição pelo mesmo peso. Isso significava que as unidades de infantaria podiam sustentar o fogo por períodos mais longos, sem reabastecimento, em operações prolongadas, longe das bases de suprimentos. Esta foi uma vantagem crítica. A leveza do M16, combinada com sua eficiência de munição, tornou as táticas modernas de assalto aéreo possíveis. Os soldados podiam ser inseridos por helicóptero carregando munição suficiente para combate sustentado, algo que havia sido impossível com armas mais pesadas e sua munição mais volumosa. O sistema de gás pioneiro no design tornou-se o padrão para fuzis militares modernos. Embora alguns designers ainda prefiram sistemas de pistão, a maioria dos fuzis militares atuais usa variantes do sistema de gás direto. A simplicidade, leveza e confiabilidade do sistema, quando devidamente mantido, provaram ser difíceis de superar. Mesmo fuzis que parecem radicalmente diferentes, frequentemente incorporam princípios de design apresentados pela primeira vez no AR-15. A história de Eugene Stoner desafia muitas das suposições sobre o design de armas de fogo e a aquisição militar. Ele não tinha formação formal em engenharia, além do ensino médio. Ele aprendeu seu ofício em fábricas de aeronaves e oficinas mecânicas. Ele projetou armas em sua garagem, não em laboratórios militares. Ele questionou a sabedoria tradicional que todos os outros aceitavam como imutável. Ele obteve sucesso porque estava disposto a pensar de forma diferente, a usar materiais que outros descartavam e a desafiar especialistas que insistiam que suas ideias eram impossíveis. Os oficiais de material bélico do exército que se opunham ao seu fuzil tinham décadas de experiência. Eles tinham diplomas de engenharia de universidades prestigiadas. Eles haviam projetado sistemas de armas que serviram em 2 guerras mundiais. Eles estavam convencidos de que um mecânico autodidata da Califórnia não poderia saber mais sobre o design de fuzis do que eles. Eles estavam errados. E a arrogância deles, sua falta de vontade de admitir que poderiam estar errados,
custou a vida de soldados americanos nas selvas do Vietnã. O desastre do M-16 de 1967 não foi causado por um design falho. Foi causado por burocratas militares que alteraram o design sem compreendê-lo, que ignoraram os avisos do designer e do fabricante, e que priorizaram o orgulho institucional em detrimento da segurança dos soldados. A investigação congressional concluiu que oficiais com autoridade no Exército haviam falhado em tomar medidas para corrigir deficiências conhecidas e que essa falha beirava a negligência criminosa. No entanto, apesar dessa conclusão contundente, ninguém foi responsabilizado. Ninguém foi julgado em corte marcial. Ninguém foi destituído do comando. A cultura institucional que havia criado o desastre permaneceu praticamente inalterada. A investigação e as reformas subsequentes melhoraram os procedimentos de aquisição militar, mas problemas semelhantes continuam a surgir. A lição que deveria ter sido aprendida, que a inovação pode vir de fontes inesperadas e que o conhecimento especializado deve ser respeitado independentemente de sua origem, continua difícil para grandes instituições aceitarem. A problemática introdução do M-16 em serviço serve como um exemplo de alerta sobre os perigos da arrogância burocrática e a importância de ouvir designers e engenheiros que realmente entendem os sistemas que criam. Eugene Stoner nunca se tornou famoso da mesma forma que Thomas Edison ou Henry Ford. A maioria dos americanos que possuem AR-15S não conhece o nome dele. A maioria dos soldados que carregaram M-16S no Vietnã nunca soube quem projetou o fuzil que salvou ou tirou suas vidas. Ele permaneceu, ao longo de sua vida, um engenheiro discreto e modesto, mais à vontade em oficinas mecânicas do que em escritórios corporativos. Ele evitava a publicidade. Ele raramente concedia entrevistas. Ele deixou que seus projetos falassem por si só. Quando os repórteres conseguiam entrevistá-lo, encontravam um homem de fala mansa que estava mais interessado em discutir detalhes técnicos do que em receber crédito por suas conquistas. Mas seu legado é impossível de ignorar. Entre em qualquer loja de armas americana e você verá dezenas de variantes do AR-15. Visite qualquer base militar e você verá soldados treinando com M4s, descendentes diretos de seu projeto. Analise manuais de táticas de infantaria de qualquer exército moderno. E você verá doutrinas que pressupõem que os soldados carregam armas com as características inerentes ao AR-15. Seu fuzil se tornou o padrão pelo qual todos os outros fuzis de infantaria são medidos. Quando as nações desenvolvem novos fuzis militares, elas os comparam ao M-16. Quando os soldados debatem os méritos de diferentes armas, o M-16 serve como referência. As estatísticas contam a história de um sucesso sem precedentes. Aproximadamente 8 milhões de fuzis M16 foram produzidos para uso militar em todo o mundo. A carabina M4, uma derivada do M16, foi produzida em milhões de unidades adicionais. Mais de 30 milhões de fuzis AR-15 foram vendidos a civis americanos, tornando-o a plataforma de fuzil mais popular nos Estados Unidos. O fuzil foi fabricado em mais de uma dúzia de nações. Ele serviu em mais de 100 conflitos. Ele armou soldados de mais de 80 nações. Tem sido a arma principal das Forças Armadas dos Estados Unidos por mais de 60 anos. Um período maior do que qualquer outro fuzil na história americana. E não mostra sinais de ser substituído. O Exército dos Estados Unidos conduziu múltiplos programas buscando substituir o M16 e o M4 por novos fuzis. Todos concluíram que nenhum projeto atualmente disponível oferece vantagens suficientes para justificar o custo enorme de mudar para um novo sistema de armas. A última tentativa, o programa Next Generation Squad Weapon, produziu um novo fuzil, mas a substituição completa do M4 levará décadas, se é que ocorrerá.
O M4 provavelmente permanecerá o principal fuzil de infantaria dos Eurostatiua por muitos anos. Eugene Stoner provou que uma pessoa trabalhando com determinação e inteligência pode mudar o mundo. Ele provou que a educação formal não é necessária para a inovação. Ele provou que questionar a sabedoria aceita pode levar a avanços que os especialistas deixam passar. Ele provou que materiais leves e projetos não convencionais podem ter sucesso onde as abordagens tradicionais falham. E ele provou, embora não tenha vivido para ver isso totalmente concretizado, que uma boa engenharia acabará por superar a resistência burocrática e a inércia institucional. O fuzil que eles disseram que não poderia ser feito tornou-se o fuzil que definiu a guerra de infantaria moderna. O mecânico que eles desconsideraram como não qualificado projetou a arma que os especialistas ainda não conseguem aprimorar. O jovem que não teve condições de pagar a faculdade criou uma tecnologia que mudou a história militar. Eugene Morrison Stoner, nascido em uma pequena cidade de Indiana durante uma depressão econômica, morreu tendo realizado o que havia se proposto. Ele projetou e construiu o fuzil de infantaria mais eficaz que o mundo já havia visto. O fato de que a jornada de uma oficina de garagem a um padrão militar exigiu décadas, investigações congressional e inúmeros obstáculos apenas torna a conquista ainda mais notável. O fuzil que todos diziam ser impossível de fazer tornou-se, contra todas as probabilidades e expectativas, o fuzil dos Estados Unidos.